Mesmo com o título do Campeonato Espanhol já conquistado, o Real Madrid continua vencendo. Dessa vez o time de Carlo Ancelotti fez 4-0 no Granada, jogando fora de casa. Antes mesmo da partida começar, o Granada já ficou sabendo que está rebaixado, ou seja, foi um jogo complicado para os visitantes, mas um muito bom jogo do Real Madrid, que atuou com o time reserva e não teve dificuldades para vencer o Granada. O Real Madrid entrou em campo com o time, como eu disse, bastante reserva, mas com alguns jogadores que estão precisando pegar ritmo, pensando muito na final da Liga dos Campeões no dia 1º de junho. A gente voltou a ter a titularidade de Courtois, que jogou todo o jogo. É verdade que não foi muito exigido pelo Granada, mas atuou toda a partida. Assim como o Éder Militão, que também disputou os 90 minutos. O Militão vai pegando ritmo e o Ancelotti até depois da partida falou que muito provavelmente ele vai jogar, se ele estiver fisicamente bem, já na terça-feira, quando o Real Madrid volta a campo. O Militão é um cara que tem que ir pegando ritmo, o Ancelotti já falou sobre isso, ele precisa de minutos para ver se ele vai estar à disposição para ser titular na final da Liga dos Campeões. Tirando esses dois que estão em processo de se recuperar totalmente, estar totalmente à disposição, a gente pode trazer outros 3 nomes dessa vitória do Real Madrid sobre o Granada por 4-0. Primeiro deles, Arda Güler. O turco voltou a marcar com a camisa do Real Madrid, ele fez o segundo gol do Real Madrid no jogo. O Real começou vencendo com um gol do lateral Fran Garcia, que foi titular no lugar do Mendy nessa partida, marcou o seu primeiro gol com o Real Madrid, foi o primeiro gol do jogo, e depois ele deu assistência para Arda Güler marcar o terceiro gol dele com o Real Madrid. São números bastante expressivos do turco desde que ele chegou ao Real. Ele teve aquelas 2 lesões muito graves no início da temporada, na verdade foram 3, né? E só começou a jogar mesmo com o Real Madrid nesse ano de 2024. Ele ainda não estreou na Champions, mas no Campeonato Espanhol são 8 jogos e 3 gols marcados. Ele tem mais um jogo pela Supercopa e outro jogo pela Copa do Rei. O jogo contra o Granada foi o primeiro que a gente viu o Güler jogar 90 minutos. O interessante dele é que ele tem números bem bons, o Ancelotti até falou depois da coletiva que ele ainda é um jogador muito jovem, que ainda precisa de tempo, mas são 4 finalizações no gol desde que ele chegou ao Real Madrid, desde que ele começou a jogar, e 3 gols marcados pelo turco, que no jogo de hoje atuou bastante pela direita. Ele atua mais no sistema ofensivo pela direita, mas é um jogador, como o Ancelotti falou, que ainda vamos ver essa mobilidade que ele pode ter para se integrar melhor ao ataque do Real Madrid, que é um ataque muito móvel. Depois, o segundo nome do jogo foi Brahim Dias. Marcou 2 gols nessa partida. O Brahim Dias, que é um dos 5 jogadores desse elenco do Real Madrid que tem 10 ou mais gols na temporada. É um jogador que é reserva, mas tem sido muito importante para o Real Madrid na temporada, porque geralmente quando ele entra ou quando ele tem oportunidades, ele entrega. Já são 12 gols do Brahim nessa temporada. Ele que está nessa lista dos top 5 artilheiros do Real Madrid na temporada. O Brahim, que marcou 2 vezes. O primeiro gol foi um golaço dele, daquelas jogadas que a gente já viu o Brahim fazer várias vezes com o Real Madrid, de construir toda a jogada e finalizar muito bem. E o segundo foi uma assistência de Luka Modric, que é o terceiro personagem que eu quero levantar aqui para vocês. Na verdade tem 4, vou falar ainda sobre o outro. Luka Modric, há uma sensação desde as últimas informações que têm saído na imprensa, o agente do Modric falando que nas próximas horas, nas próximas semanas o futuro dele será resolvido, mas como ele tem um contrato terminando com o Real Madrid no final dessa temporada, pode ser que essa seja a última temporada de Modric com o Real Madrid. E ele está sendo muito aplaudido nos campos aqui da Espanha, foi aplaudido quando deixou o gramado no jogo desse sábado contra o Granada. Ele esteve em campo 70 minutos e fez um muito bom jogo. O Luka Modric, que tem uma capacidade de leitura do que a partida precisa, que vai muito além do físico, que ele possa ou não ter mais ou menos por ter 38 anos, e foi dele a assistência para o outro gol marcado pelo Brahim Dias na partida. O Modric, que pode ser que tenha pela frente somente mais 4 jogos com o Real Madrid, os 3 do Campeonato Espanhol que o time ainda disputa, e depois a final da Liga dos Campeões. O Modric, que junto com o Nacho, com o Kroos e com o Carvajal,
estão na lista aí e podem ser os jogadores que conquistem 6 Champions, já que todos eles já têm 5 na carreira. Tirando esses jogadores que eu destaquei, eu acho que o outro que a gente pode destacar desse jogo, e é uma peça que passa a ser muito importante para o Real Madrid pensando na final da Champions, é Eduardo Camavinga. O Tchouaméni está lesionado, tem uma lesão no pé, o pé que ele já tinha lesionado no final do ano passado, e o Ancelotti até falou na prévia desse jogo contra o Granada que ainda não sabe se vai poder contar com o Tchouaméni na final da Liga dos Campeões, então o Camavinga passa a ser uma peça importantíssima para o meio de campo do Real Madrid. Hoje ele atuou na posição que ele gosta de jogar e que ele se acostumou a jogar quando joga no meio de campo e fazendo essa função um pouco mais de volante defensivo, né? O Real Madrid não tem propriamente dito o cara que só faz isso, mas quando joga como jogou hoje, num sistema mais 4-3-3, porque hoje o centroavante do Real Madrid foi o Rossello, a gente teve o Güler e o Brahim acompanhando ele, o Camavinga fez um pouco mais essa função de único volante, que o Real Madrid tem feito mais com dupla de volantes nos jogos grandes, né? Mas hoje ele atuou como primeiro volante e fez um muito bom jogo. O Camavinga teve um acerto no passe de 97%, a porcentagem em Toni Kroos, quase de acerto no passe, melhor até que a do Toni Kroos na média dele na temporada. Ganhou 8 dos 12 duelos que disputou e recebeu mais faltas do que fez. O Camavinga fez um muito bom jogo defensivo. É verdade que o Granada não exigia muito, mas é importante que esse jogador vá pegando o ritmo defensivamente, porque é um cara que passa a ser muito importante para o Real Madrid, pensando que talvez o Tchouaméni não vai chegar a tempo da final da Liga dos Campeões. O Ancelotti fez um grande rodízio no elenco, Vinícius, Rodrigo, Bellingham e outros jogadores titulares não jogaram. A gente teve 20 minutos do Toni Kroos e também 20 minutos do Nacho. O Modric e o Rudiger jogaram 70 minutos, mas o Ancelotti está lidando muito e vai lidar nos próximos jogos do Campeonato Espanhol com a questão do rodízio de minutos de jogadores em campo para não ter desgaste pensando na final da Liga dos Campeões. Agora, os números do Real Madrid neste Campeonato Espanhol, eles são números dignos de, se não o melhor, um dos melhores Reais Madrids da história do Campeonato Espanhol. São 8 vitórias consecutivas, o time só tem uma derrota na competição até agora, que foi lá em setembro para o Atlético de Madrid. Desde então são 29 jogos consecutivos sem perder do Real Madrid no Campeonato Espanhol e 19 jogos sem sofrer gols. O Real Madrid tem a melhor defesa do Campeonato Espanhol com 22 gols sofridos, o melhor ataque com 78 marcados. São 35 jogos, 28 vitórias, 6 empates e 1 derrota apenas. O Real Madrid está com 90 pontos neste momento, faltam 3 jogos, ou seja, faltam mais 9 pontos a serem disputados e pode terminar o Campeonato Espanhol a 1 ponto do Real Madrid, do recorde dos 100 pontos lá do Mourinho. Realmente, o Campeonato Espanhol do Real Madrid é muito bom. É uma constância. O Real Madrid é o time mais constante da Espanha, é o time mais regular, é o time mais equilibrado. E eu acho que o Ancelotti tem muito como objetivo conseguir chegar na final da Champions, que daí a gente não sabe o que vai acontecer, mas somente com essas 2 derrotas na temporada, sendo que uma no Campeonato Espanhol e a outra na prorrogação, nem em jogo de 90 minutos para o Atlético de Madrid na Copa do Rei da Espanha. Na temporada, o Real Madrid tem 51 jogos, 39 vitórias, 10 empates e, como eu disse, apenas 2 derrotas. É um time que marcou até agora 118 gols, sendo que desses 118, 88 foram dos seus jogadores do sistema ofensivo. O sistema ofensivo do Real Madrid tem funcionado. Bellingham 22, Vinícius 21, Rodrigo 17, Rossello 16 e agora Brahim 12. Eles marcaram a maioria dos gols do Real Madrid, ou seja, a produção ofensiva do time funciona e o ataque entrega também, porque nesses 51 jogos, apenas 46 gols sofridos pelo time de Carlo Ancelotti. O Real Madrid agora foco total na final da Liga dos Campeões e vai utilizar os 3 jogos do Campeonato Espanhol que tem pela frente. O Alavés no meio da semana agora, no Bernabéu. Depois, no fim de semana, joga contra o Villarreal fora de casa e depois o Betis é o último jogo do Real Madrid antes da final da Liga dos Campeões no Bernabéu. E aí, dia 1º de junho, a final da Champions lá em Londres contra o Borussia Dortmund. Destaca também que neste domingo o Real Madrid vai comemorar o título do Campeonato Espanhol
na Praça de Cibeles com a sua torcida, e o técnico Carlo Ancelotti confirmou na entrevista coletiva que ele vai comemorar de novo com o charuto e os óculos escuros. Sobre Mbappé, para quem está preocupado, o Ancelotti falou na entrevista coletiva que neste momento ele não fala sobre isso porque o time está concentrado em terminar o Campeonato Espanhol, talvez com essas pontuações quase de recorde, esses números quase de recorde, e focado totalmente na final da Liga dos Campeões dia 1º de junho. A partir daí é outra história, e aí veremos o que o técnico do Real Madrid vai falar sobre essa possível chegada de Kylian Mbappé, que já anunciou que deixa o PSG no final dessa temporada.